Olá, comunidade, olá, amados, Deus abençoe você mais uma vez, que o Espírito Santo de Deus possa estar na sua casa, possa ministrar a sua vida, possa ministrar a sua família, que o seu coração esteja aberto para aquilo que Deus tem para dizer a você hoje. Domingo de ceia, todo terceiro domingo de cada mês nós temos o costume de ceiar. Essa é a data que nós definimos para a nossa comunidade, todo terceiro domingo. Obviamente, a palavra hoje ela vai ser um pouco mais enxuta para que no final a gente possa ter um tempo juntos. Ainda por conta da restrição social, estamos participando da ceia em família, em casa. Então, é provável que você já tenha se adiantado. Foi enviado um recado para vocês lá pelos nossos canais de mídia, para que você pudesse preparar os elementos da mesa, para que a gente possa ceiar em nome de Cristo Jesus. Eu quero compartilhar um texto com você. Tenho boas notícias, apesar de todo o caos que estamos enfrentando. Nós fomos agora, recebemos um decreto ontem, Ontem, na verdade, recebemos um decreto. O prefeito, ele liberou um decreto para nós dizendo que as igrejas podem funcionar com 20% da capacidade. Então, a partir do outro domingo seguinte, nós teremos o retorno aos cultos e o retorno será com a capacidade somente de 20% do salão, mas já é uma boa iniciativa, da prefeitura conosco, de entender a necessidade daqueles que podem estar nos cultos, estarem reunidos. Então, 20% da capacidade do salão, a partir da semana que vem, os nossos cultos presenciais estão de volta. Excelente notícia, que Deus possa trazer cura à nossa cidade, possa trazer cura à nossa nação, em nome de Jesus. O assunto de hoje com você é vivendo o novo. Vivendo o novo. Quero falar com vocês, Atos capítulo 10, nós vamos ler o versículo 5. E depois do versículo 5, para nos adiantar, nós vamos direto para o versículo 24 ao verso 34. Atos dos Apóstolos 10, 5 diz assim: Agora envie alguns homens a Jope e mande buscar Simão, também chamado Pedro. Verso 24. No outro dia chegaram a Cesareia Cornélio, os que estavam com os seus parentes e amigos mais íntimos também, a quem ele tinha convidado para estar na sua casa. Quando Pedro ia entrando na casa, Cornélio dirigiu-se a ele e prostrou-se aos seus pés, adorando-o. Mas Pedro o fez levantar, dizendo: Levante-se, eu sou homem como você. Conversando com ele, Pedro entrou e encontrou ali reunidas muitas pessoas e lhes disse: Vocês sabem muito bem que é contra a nossa lei um judeu associar-se a um gentil ou mesmo visitá-lo. Mas Deus me mostrou que não deveria mais chamar de impuro ou imundo a homem nenhum. Por isso, quando fui procurado, vim sem qualquer objeção. Posso perguntar por que vocês mandaram buscar-me? Cornélio respondeu: Há 4 dias eu estava em minha casa orando a esta hora, às 3 horas da tarde. De repente, colocou-se diante de mim um homem com roupas resplandecentes e disse: Cornélio, Deus ouviu a sua oração e lembrou-se das suas esmolas. Mande buscar em Jope a Simão, chamado Pedro. Ele está hospedado na casa de Simão, o curtidor de couro, que mora perto do mar. Assim mandei buscar-te imediatamente. E foi bom que tenhas vindo. Agora estamos todos aqui na presença de Deus para ouvir tudo o que o Senhor te mandou dizer-nos. Então Pedro começou a falar: Agora percebo verdadeiramente que Deus não trata as pessoas com parcialidade. Outras traduções diz: Agora percebo verdadeiramente que Deus não faz acepção de pessoas. Deus, de fato, não faz acepção de pessoas. Pai, nós te louvamos, obrigado por essa palavra, obrigado por esse texto. Abre mesmo, Senhor, o nosso entendimento, descortina, Senhor, da nossa visão,
tudo aquilo que obscurece a tua vontade. Cada pessoa, cada família, Senhor, possam ser tocados nesta hora. Na autoridade do nome de Jesus, nós oramos para que esse culto seja um culto, Senhor, não que favoreça a nossa carnalidade ou que possa massagear o nosso ego, mas esse culto, Senhor, na Tua presença, essa palavra possa confrontar o nosso ser e nós possamos ser transformados pelo poder da Tua graça, pelo favor do Teu amor, na autoridade do nome de Jesus, a quem eu abençoo cada vida, cada pessoa que estará sendo tocada por essa palavra, mesmo por meio das mídias. Tu és um Deus de perto, um Deus de longe, onde cada uma dessas pessoas estão, que o Senhor possa transformar a vida delas de maneira profunda, na autoridade do nome de Jesus, a quem nós oramos, confiamos a Ti esse tempo juntos, para a Tua glória, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus, amados, eu quero de fato compartilhar com você, esse texto, na verdade, tem uma das narrativas mais lindas a respeito do significado de aceitação por meio daquilo que Jesus fez na cruz do Calvário. Esse texto, o último verso que li com vocês, diz que Deus, por conta de Cristo Jesus, por conta do seu amor incondicional, Deus não faz acepção de pessoas. Deus não faz acepção de pessoas. Na verdade, Deus está, através desse texto de Atos 10, nos mostrando que Ele derruba todas as barreiras existentes na humanidade, por conta das diferenças que nós temos, por conta das circunstâncias que vivemos. Se Deus pudesse escrever de outra forma a mim e a você, Deus estaria nos dizendo: olha, eu não vejo as coisas como vocês veem. Eu não separo e classifico as pessoas como vocês separam e classificam. O desejo do coração de Deus, nos parece nesse texto, é que Deus se preocupa com cada ser humano, independente de povo, tribo, raça, língua ou nação. É o que Deus está dizendo e nos mostrando. Pedro, um judeu, Cornélio, um gentil, na religião completamente separados pela tradição e pela religião, distintos daquilo que eles estavam em possibilidade de alcance, até por conta da convivência de ambos. Pedro vivia com os da elite da religião, Cornélio, um homem piedoso, mas desconsiderado pelos judeus, e Deus então está nos mostrando algo muito lindo nesse texto. Atos, na verdade, queridos, Atos dos Apóstolos, mais conhecido aí como Atos do Espírito Santo, o livro de Atos, ele traz muitas verdades a respeito do poder do Espírito Santo e do seu mover na vida de todos aqueles que creram. De maneira sobrenatural, em cada capítulo de Atos dos Apóstolos, você vai ver Deus se movendo. Você vai ver Deus trazendo coisas das quais até então a igreja jamais havia experimentado. Uma vez que lá no capítulo 2, nós assistimos, vemos, lemos, sabemos aquilo que Deus faz com o derramar do Espírito Santo. A partir desse fenômeno, a partir dessa manifestação do Espírito Santo, em Atos capítulo 2, grandes coisas e grande poder foi dado à igreja para que ela pudesse se mover nos seus dias, diante do contexto em que a igreja estava vivendo. Eu quero chamar a sua atenção para isso. Eu quero falar com você das coisas evidentes que havia na vida daqueles que creram, mas eles não tinham consciência daquilo que carregavam. Você já parou para prestar atenção nisso? Você já parou para perceber que a vida de algumas pessoas, elas na verdade não têm consciência daquilo que carregam? Pessoas das quais recebem algo, um propósito, algo tão objetivo, tão peculiar, tão direcionado de Deus, mas as pessoas às vezes elas não conseguem compreender aquilo que estão carregando. Acontece isso com a igreja de Atos dos Apóstolos, queridos. Na verdade, o poder que Deus derrama em Atos capítulo 2, na vida daqueles que estavam no cenáculo, na vida daqueles que creram, o poder que Deus derrama sobre a vida daqueles discípulos era muito maior do que o entendimento que eles tinham a respeito do que estava acontecendo. É comum isso nas nossas vidas, nos nossos dias também. É comum.
Nós às vezes estamos tão focados naquilo que nós estamos vivendo, que é necessário que Deus possa promover algumas situações para que a gente se depare com aquilo que temos dentro, para que a gente se depare com aquilo que Deus colocou em nós. É óbvio, queridos, e eu participo de muitas vidas, participo de muitos relacionamentos, aconselhamentos, na minha própria vida, em muitos momentos já vivenciei isso na prática. Nós às vezes percebemos que somos colocados diante de situações e quando saímos daquela situação que nós fomos envolvidos de alguma forma, nós percebemos como Deus nos usou. A palavra nos ensina que Deus nos faria lembrar de todas as coisas que o Espírito Santo de Deus nos tem dito. Existem momentos quando Deus dá palavras para você, para mim, quando Deus gera algo no seu interior, você só vai compreender a extensão, a amplitude, a graça, o poder daquilo que está dentro de você, quando em um determinado momento, em uma determinada situação, é necessário que aquilo possa ser evidente na vida daqueles com quem você está convivendo, quando não na sua própria vida. Então é isso que eu estou percebendo aqui em Atos dos Apóstolos, porque eles estavam cheios, amados, daquilo que Deus estava movendo, mas ainda tímidos com tudo que estava acontecendo. A ideia de Deus, ao enchê-los e transbordá-los da presença de Deus com o Espírito Santo, é fazer com que eles pudessem ir para os confins da terra, para todos os povos, para todas as raças, independente de nações, independente de qualquer coisa que pudesse separá-los, independente da própria religião, independente dos credos, dos meios, das formas. O desejo do coração de Deus é que todas as pessoas pudessem ser tocadas por aqueles que estavam sendo avivados através do poder do Espírito Santo em Atos 2. E você vai lendo o livro de Atos, em Atos 3, 4, 6, você encontra Estevão agora cheio do Espírito Santo, Atos 7, e você vê as coisas acontecendo, Deus estruturando a igreja, e uns poucos irmãos e irmãs estavam assim, começando a tatear o que Deus estava fazendo, e nós nos deparamos então agora com o capítulo 10, onde Deus coloca na cena, no cenário, um homem chamado Cornélio. E eu quero que você entenda isso, olha, esteja comigo nisso, não perca sua atenção, esteja comigo nisso. Eu acredito que Deus tem muito a falar ao seu coração hoje. Quando Deus coloca Cornélio no cenário, queridos, Deus tinha no seu coração o desejo não somente de trabalhar com a família e com a vida de Cornélio, não somente de anunciar o favor, a graça, a misericórdia aos gentios, mas Deus também estava trabalhando com um judeu chamado Pedro. Um homem cheio de tradições religiosas, um homem cheio de posicionamentos por conta das tradições que trazia nas costas, por conta das leis de Moisés, por conta de uma série de coisas que eles em Atos estavam aprendendo a romper, porque agora já não era mais o sacrifício de um animal, mas o próprio Cristo era o sacrifício vivo, já não era mais por causa da meritocracia, você faz para que Deus possa te absolver, mas agora é porque Ele fez, fomos absolvidos, e Deus começa então a fazer isso, queridos. Deus começa a se manifestar através da vida deste homem chamado Pedro, porque Ele coloca no cenário um homem chamado Cornélio. Quantos Cornélios Deus já não colocou na sua vida? Pessoas das quais você está vivendo uma vida monótona, vivendo uma vida tranquila, comum, às vezes acostumado com tudo que você está passando, às vezes dominando já áreas da religião, você já sabe como ministrar, você já sabe como adorar, você já sabe como cantar, você já sabe como evangelizar, você já sabe como trazer a sua oferta, sabe como trazer os seus dízimos, você já sabe tudo. Mas aí Deus olha para as nossas vidas e Deus diz, olha, não é só para isso, o propósito que você carrega dentro de você é para algo muito maior. E Deus então coloca pessoas das quais, quando elas aparecem nas nossas vidas, circunstâncias, momentos, situações, quando nos alcançam, mexe completamente conosco de dentro para fora. Faz um grande mover do Espírito para que eu e você possamos nos posicionar no centro da vontade de Deus. Cornélio era um gentil, queridos, um gentil. O texto é claro.
O texto é claro porque Pedro mesmo, depois de ter a visão e ir para a casa de Cornélio, Pedro diz, olha, jamais um judeu se relaciona com um gentil, muito menos pode estar na casa de uma pessoa assim. Pedro reconhece isso, Cornélio tem consciência disso, e Deus então está fazendo algo, e Deus é perito nisso, queridos. Olha, fecha comigo nisso. Deus é perito nisso. Como Deus confunde-nos como humanos. Nós achamos que sabemos tudo, nós achamos que dominamos a religião, achamos que nós damos ordem, tiramos as ordens, nós achamos que temos o controle das coisas nas mãos, mas Deus, na verdade, Ele é perito, queridos, em fazer uma bagunça na nossa mente religiosa. Deus, Ele é perito nisso, porque Deus está dizendo, sabe, eu vou fazer algo com você, Pedro. Eu vou colocar um gentil no seu caminho, eu vou ensinar para você, através de uma visão que eu vou te dar. Eu vou ensinar para você que aquilo que eu purifico, você não pode tornar impuro. E Deus está fazendo isso, então Deus coloca esse homem, um homem que aos olhos de um judeu jamais poderia ter uma experiência com Deus. E Cornélio está na casa dele às 3 horas da tarde, num dia de oração, que era costume desse homem piedoso, um homem que, na verdade, exercia, mesmo sem saber, sem ser, já exercia o cristianismo nas suas atitudes para com Deus que cria. Ele está orando. Quando ele está orando, um anjo se apresenta diante dele. E esse homem, então, com roupas resplandecentes, obviamente simbolizando o anjo do Senhor, ao falar com Cornélio, ele diz para Cornélio o seguinte, sabe, Cornélio, Deus tem ouvido as suas orações e Deus tem percebido a vida piedosa que você tem. Sabe o que eu acho interessante, queridos? O mesmo Deus que está trabalhando com Cornélio, dizendo para Cornélio que ele era um homem piedoso e de oração, agora está trabalhando com Pedro, e Pedro não está sabendo de nada. Pedro estava cansado, volta para casa, ele está hospedado na casa de um Simão, curtidor de couro, e ele está na casa de Simão, e quando ele chega cansado, ele vai descansar um pouco, ele tem um êxtase. Enquanto ele está descansando, ele tem um êxtase, ele tem uma visão. E nessa visão, Deus está tratando com Cornélio, lá na sua casa. Lembra-se? O anjo está na casa de Cornélio, falando com Cornélio. Olha, Deus tem ouvido as suas orações, Deus tem visto que você é um homem piedoso. E Pedro então tem uma visão de animais, répteis, quadrúpedes, animais que eram impuros para os judeus. Esses animais aparecem para Pedro e Deus diz para Pedro, Pedro, eu sei que você está com fome, mata e coma. Pedro falou, Senhor, o senhor está de brincadeira. Você já disse isso para Deus em algum momento? Quando Deus, Ele coloca algo diante de você, traz a você essa responsabilidade e você diz para Deus, Senhor, o senhor está de brincadeira? Sabe, queridos, embora Deus tenha bom humor, Deus não é um Deus de brincadeiras. Deus está preocupado com a sua vida, Deus está preocupado com a vida daquele que ainda não foi alcançado. Deus é um Deus de destinos. Deus não estava brincando com Pedro. E Pedro então diz, Senhor, eu jamais colocaria alguma coisa impura na minha boca, porque eu sou um judeu. Eu não posso fazer isso. E Deus começa a dar uma visão para Pedro e dizer para Pedro, Pedro, deixa eu dizer algo para você. Você precisa entender, Pedro, eu não vejo como você vê. Aquilo que eu estou purificando, você jamais pode tornar impuro. Não perca o raciocínio, Deus está trabalhando com Cornélio. E Deus, ao mesmo tempo que trabalha com Cornélio, está falando com Pedro. E Deus está dando uma visão a Pedro. E a pergunta que eu faço para você é o seguinte, o que você faz quando Deus dá uma visão a você? Sabe, queridos, eu tenho já 28 anos caminhando com Cristo. Ao longo desses anos, existem visões que Deus deu a mim, que somente eu e Deus sabemos o que nós vimos juntos. O que você faz das visões que Deus tem dado a você? Você de fato tem crido na visão ou você tem permanecido preso, aprisionado na religião, na tradição? Eu não posso encarar essa visão que Deus me deu porque é minha avó, porque é o meu avô, não porque eu vim de igreja tal, porque eu deixei tal religião. O que vão pensar de mim? Você está muito mais preocupado com aquilo que pensam, com aquilo que você traz de cargas negativas, contrárias à palavra de Deus por causa da religião que lhe foi imposta,
Ou você está disposta a pagar um preço por aquilo que Deus está te revelando e te dando como visão? O que você faz com a visão que Deus dá a você? Sabe, amados, eu sempre penso nisso. Como é diferente pessoas que caminham por uma visão dada por Deus. Essas pessoas, eu já falei sobre isso muitas vezes, você vai ouvir de novo. Essas pessoas se tornam imparáveis. Imparáveis. Pessoas que carregam dentro de si um propósito, têm consciência desse propósito e dessa visão que Deus está dando, são pessoas imparáveis. E Pedro então está sendo ministrado por Deus. Quando Pedro está sendo ministrado por Deus, Deus está tratando com Cornélio também. Cornélio envia os homens à casa de Pedro e Deus está falando em ambos os lugares, de maneiras conjuntas, em ambos os corações. Cornélio, Pedro, Cornélio. Pedro acorda. Eu penso que Pedro, quando acordou, ele teve meio que: nossa, que sensação ruim, que sonho estranho, esquisito que eu tive. Nossa, comendo uma coisa que não podia, impura, tal. De repente, bateram na porta de Pedro. Aí chamam Pedro. Pedro, existem 3 oficiais que estão aí na porta de casa. Eles estão aí chamando você. Pedro desce, vai atender os 3 soldados. E os soldados dizem o seguinte: olha, Cornélio, um homem piedoso, um gentil romano, ele manda vir buscá-lo para que você esteja com ele na casa dele. E Pedro então imediatamente compreende a visão que Deus havia dado a ele. Pedro, jamais torne impuro aquilo que eu purifiquei. Embora você, por causa da religião que lhe foi imposta, faz acepção de pessoas, eu não faço. Eu não faço acepção do gentil. Eu não faço acepção da prostituta, da viúva. Eu não faço acepção do órfão. Eu não faço acepção do mentiroso, do drogado. Eu não faço acepção do adúltero. Eu não faço, Pedro. Sabe por quê, Pedro? A mesma graça que lhe alcançou porque você é de Israel, porque você é um judeu, a mesma graça está à disposição deles. Então eu não faço acepção. E Deus está dizendo algo para Pedro: Pedro, você precisa ir com esses homens. Pedro então entende, compreende esse momento, algo que Pedro jamais faria, queridos, por conta da religião que lhe foi imposta. Todas as vezes que você tomar uma decisão a respeito de romper com tradições e com a religião que lhe foi imposta, eu quero dizer para você, aqueles que te instruíram debaixo da religião que você vivia, aqueles que te instruíram por causa das tradições que você vivia, eles serão chocados, incomodados, eles ficarão atônitos por aquilo que Deus está fazendo. Porque as pessoas são assim, queridos, elas não conseguem ver o mover de Deus na sua vida e liberarem o coração, uma vez que elas entendem que a tradição é maior do que o Deus a quem servimos. Mas nós não vivemos por tradições, nós vivemos por aquele que morreu em favor da nossa vida e ressuscitou ao 3º dia, Cristo Jesus. Isso é o mais importante para mim e para você. Sabe, queridos, essa palavra tem ardido no meu coração. Como eu fui tocado por essa palavra. Enquanto estava preparando a palavra, Deus foi incendiando o meu coração. Nós somos libertos por aquele que vive. E a mesma vida que está nele está à nossa disposição. E nós agora não somos mais controlados pela religião, mas nós somos salvos e libertos por aquele que é o autor da vida e da palavra eterna. Não tem a ver com religião, tem a ver com Cristo. Não fique preso nas suas tradições quando você tem uma visão. Deixe que o propósito governe o seu espírito. Quando recebemos algo de Deus e não enxergamos aquilo que Deus está nos dando. Lembra de Atos 2, queridos? A igreja recebe o poder do Espírito Santo. Eles foram cheios, batizados no Espírito Santo, oraram em línguas, mas eles não compreenderam o que tinham recebido. Quando nós não percebemos, não compreendemos e deixamos de exercer aquilo que nós recebemos de Deus, sempre Deus baterá na nossa porta. Pedro não estava compreendendo o poder que já estava dentro dele. E foi preciso Deus bater na porta da casa em que ele estava e dizer para ele: Pedro, você vai na casa de Cornélio. Pedro, você tem algo para fazer em meu nome. Sabe o que eu acho lindo, queridos? Às vezes nós tentamos nos esconder de Deus.
Às vezes nós somos cheios do Espírito Santo. Pedro acabara de ser cheio do Espírito Santo. Pedro já não era um homem comum mais, queridos. Pedro já é um apóstolo reconhecido nesse período e nesse tempo. Pedro já era um apóstolo que estava nas mídias, no meio da society religiosa. Mas Pedro estava acovardado ainda em muitas situações da vida. Ele ainda não estava cumprindo um propósito pelo qual Deus estava desejando que ele estivesse no centro. Então Deus bate na porta de Pedro. Todas as vezes que nós não compreendemos aquilo que nós temos, Deus vai bater na nossa porta, e eu acho lindo isso. Nós não nos escondemos de Deus. Pedro estava na casa de Simão. Deus manda um anjo, fala com Cornélio e dá um endereço para Cornélio. Deus falou assim para Cornélio: Cornélio, olha, é lá na casa de Simão, na rua pertinho do mar. Eu quero dizer para você, seja onde for que você esteja, se você estiver em casa agora, se você estiver no trabalho, se você estiver numa festa, se você estiver numa rave, se você estiver no quarto de um motel, aonde você estiver agora, se essa palavra está tocando a sua vida, eu quero dizer para você, talvez você esteja usando droga, alguém compartilhou esse pedaço do vídeo com você, olha, eu estou ouvindo esse cara aí pregar, esse pastor aí está falando umas coisas que a gente não entende muito, mas olha o que esse pastor está falando. Eu quero dizer para você, Deus conhece o seu endereço. Deus sabe onde você está. Deus disse para Cornélio: Cornélio, envia os teus servos em tal lugar na casa de Simão, em tal rua. Deus sabe onde estamos. Deus sempre irá nos assistir, queridos. Deus tem propósitos eternos para que o sobrenatural dele possa acontecer através das nossas vidas. A obra não é sua, a obra não é minha. A obra é dele. E por ser dele, nós precisamos nos permitir ser conduzidos pelo seu Espírito. Você pode dizer amém? Permita-se ser conduzido pelo Espírito de Deus. Às vezes você vai me dizer assim: pastor, ou você está pensando agora, pastor, eu tenho tanto desejo de ser usado por Deus. Eu quero dizer para você, solta as rédeas da sua vida, deixe que Deus as conduza. Coloque-as nas mãos de Deus e diz: Senhor, eu quero parar de fazer com as forças do meu braço. Conduzo a Deus. Com certeza Deus vai conduzir você. O que você faz quando Deus está te conduzindo? É uma boa pergunta. Às vezes queremos ser usados, queridos. Mas o que você faz quando Deus te conduz? Quais são as suas atitudes quando Deus te contraria, por exemplo? Pedro jamais desejaria estar na casa de um gentil, por causa da religião e da tradição. Só que Deus, ele vai lá e contraria Pedro. Deus dá uma visão para Pedro e diz para Pedro: Pedro, embora você não creia, embora você não deseje, embora você... Eu estou dizendo, Pedro, você vai na casa de Cornélio. O que você faz com as instruções que Deus te dá, quando Deus te coloca em um determinado lugar que você jamais queria estar ali? Pare de reclamar do seu trabalho, do seu emprego. Pare de reclamar da família que Deus te deu, dos seus irmãos, dos seus pais. Pare de reclamar do seu cônjuge. Pare de reclamar. O que você faz quando Deus permite que você esteja em lugares ou com pessoas que você não desejaria estar? Seja sal e luz. Salmo 119 diz: olha, lâmpada para os meus pés, luz para o meu caminho é a tua palavra, Senhor. A palavra do Senhor na minha e na sua vida deve ser lâmpada para os pés daqueles que estão conosco e luz para a vida deles. Seja sal e luz, como Jesus nos ensinou. O que você faz? Cornélio, queridos, representa a classe dos menos favorecidos. Já pensou nisso no texto? Cornélio representa um gentil, alguém que diante de um judeu era considerado como um cão. Não tinha valor algum. Cornélio é das pessoas da sociedade que nós não dávamos, se fôssemos judeus, não daríamos a ele nem atenção. Mas Deus não faz assim. Deus não faz assim. Olha o que Deus faz, e eu acho isso tremendo, queridos. Quando nós estamos cheios de tradições e cheios de religião, nós nos achamos sempre superior aos outros. Lembra daquele fariseu que quando estava orando disse: Senhor, eu não sou como esse pecador, eu jejuo, eu oro, eu dou o dízimo. Percebe, queridos, a religião faz isso. A religião coloca no coração daquele que é religioso ou religiosa o orgulho. Pedro se achava, Pedro estava indagando com Deus, dizendo: Senhor,
Eu não posso ir na casa de uma pessoa impura. Pedro estava se achando. Mas Pedro resolveu se submeter à vontade de Deus. E quando Pedro se submete à visão, ele tem uma compreensão nova. E eu acho lindo o que acontece quando Pedro chega na casa de Cornélio. Quando Pedro chega na casa de Cornélio, Cornélio também agora recém-tocado pela presença e palavra de Deus. Cornélio não sabe como agir, porque Cornélio também tinha consciência de que, sendo gentil, na vida da religião, na vida das tradições religiosas, Cornélio também se sentia inferior a Pedro, porque Pedro era um apóstolo e um judeu. O que Cornélio faz? Cornélio ajoelha diante de Pedro e o adora. Mas deixa eu dizer para você, todo ser humano que abraça a visão, o propósito e entende a graça que o alcançou através de Cristo Jesus, muda de postura. Pedro estava dizendo, Cornélio é impuro, eu não vou lá. Aí Deus revela para Pedro que Deus não faz acepção de ninguém, porque a graça alcança todo mundo pelo sacrifício de Cristo. Então, quando Cornélio ajoelha, Pedro pega na mão de Cornélio e o levanta e diz, não faça isso, eu sou um homem como você. Sabe, isso me impressiona, queridos. Isso me impressiona. Isso mexe comigo. Mexe comigo porque são momentos da nossa vida onde nós estamos diante de pessoas que nós poderíamos humilhá-las. Nós poderíamos condená-las, nós poderíamos julgá-las, mas Deus está dizendo, Anderson, você não é melhor do que o Pedro, Pedro, você não é melhor que o Cornélio, Cornélio, você não é melhor do que o João, e é isso que Deus está nos ensinando, querido. E Pedro então pega na mão desse homem e fala, levanta, eu sou um homem igual a você, a mesma graça que me alcançou, alcançou a você também, é por isso que eu estou aqui. Eu acho tremendo isso, queridos, quando Deus faz assim nas nossas vidas, nos levando a uma compreensão plena de quem Ele é e de quem nós somos em Cristo Jesus. Louvado seja Deus por isso que Deus está fazendo. Deus está fazendo coisas lindas. E Pedro então diz para aquele homem, levante-se, nós somos iguais. A partir desse momento, queridos, Pedro começa então a dialogar com Cornélio, com toda a sua família, numa outra percepção daquilo que é evangelho. Pedro perde a visão da religião e Pedro ganha a visão de reino. Existe uma diferença entre religião e reino. Deus está fazendo algo muito superior àquilo que nós estamos lendo. Pedro começa a anunciar o reino de Deus, não somente a Cornélio, a todas as suas visitas e os seus familiares. E a Bíblia diz que enquanto Pedro está ministrando com autoridade, com graça, cheio do Espírito Santo, falando do favor, do milagre, falando daquilo que Deus estava fazendo na vida deles, a Bíblia nos diz nesse texto que todos eles foram tocados e foram cheios do Espírito Santo. Amados, a casa de um cão, considerado pela tradição, agora toda a casa, toda a sua família e seus amigos é alcançada. E uma vez que eles são alcançados, mais que isso, eles são cheios do Espírito Santo de Deus. E ao serem cheios do Espírito Santo de Deus, Deus então se move com grande poder e graça naquele lugar. E eu quero finalizar com você dentro desse ponto. Um ponto onde Deus tira Pedro daquilo que era religião, daquilo que era tradição, chacoalha ele, bate na sua porta, muda a sua história, leva ele para cumprir o propósito. E agora toda a casa de Cornélio cheia. O que Pedro então nos ensina a partir desse momento? Pedro está dizendo, olha, o que impede esses homens de serem batizados? Sabe, irmão, talvez para você que não é muito dado a leitura sistemática, bíblica, você não compreenda isso. Talvez você que não entende muito da cultura judaica, a cultura é uma cultura que fazia-se muita acepção por causa da lei em relação àqueles que eram gentios. Eles eram considerados impuros, sujos. Eles não tinham nem a percepção de um dia poder dizer, olha, Deus falou comigo que me dere serem batizados. O batismo era para aqueles que eram eleitos, os judeus. E Pedro então está dizendo, se Deus os encheu do Espírito Santo, o porquê não batizá-los?
Então Deus traz salvação sobre toda aquela família, sobre toda aquela casa. Pedro está sendo um canal de Deus. Sabe por que Pedro está sendo um canal? Porque Pedro decidiu, entre a religião e a tradição que ele carregava nos ombros, nas costas, entre a compreensão que ele tinha teológica das coisas, ele decidiu ficar com a visão que Deus estava dando a ele e a palavra que Deus estava liberando sobre a vida daquela família. Foi isso que Pedro fez. Pedro segurou naquilo que Deus estava dando como visão e como palavra. E toda a família de Cornélio então é alcançada. Finalizo de fato com você agora, para tocar a sua vida, dizendo o seguinte: Deus bateu na porta de Pedro, enviou lá 3 homens, porque havia enviado um anjo na casa de Cornélio. Eu acredito que hoje é dia de Deus bater na porta da sua casa. Deus está batendo na porta do seu coração. É momento onde Deus de fato está dizendo para você: olha, você carrega um poder muito maior do que aquilo que você está entendendo e percebe. Você não tem sido ou não tem usado tudo quanto eu tenho colocado à sua disposição. E hoje Deus tem um compromisso com você. Hoje Deus quer tirar você desse lugar de sintonia com a religião. E Deus quer sintonizar você com o reino. E sintonizar-se com o reino, queridos, é cumprir a vontade e o propósito de Deus acima de tudo aquilo que nós possamos enfrentar e vivenciar. É fazer com que a salvação possa alcançar a outros através da pregação dos nossos lábios, daquilo que Deus coloca em nós. É orar por aqueles que Deus nos bate na porta em casa e diz: olha, vai lá, vem aqui. É isso que Deus está fazendo com você e comigo. Mas sabe o que é impressionante, queridos? A Bíblia diz que Pedro desce. Quando Pedro é chamado, ele estava no andar de cima da sua casa, a casa do homem que o hospedava, Simão. A Bíblia diz que Pedro desce, atende aqueles homens e desce para encontrar-se com Cornélio. Só pode descer quem foi alcançado pela graça. Ninguém, queridos, que está cheio de si mesmo tem a capacidade de descer ao ponto de se igualar com aquele que menos tem, ao ponto de se igualar com o pecador, ao ponto de se igualar com aqueles que são condenados pela sociedade. Somente quem passou por um grande avivamento. Então é por isso o título da mensagem: Vivendo o Novo. Que novo, pastor? Vivendo o novo de Deus. Deixe a religião, queridos, não por força nem por violência, mas seja você um canal de Deus. Aquilo que aconteceu na vida e através da vida de Pedro, aquilo que aconteceu com a família de Cornélio, possa estar sobre você nessa hora. Eu quero te abençoar na autoridade do nome de Jesus. Nós vamos ter um tempo de ceia, mas eu acredito que essa palavra é uma palavra pertinente. É uma palavra que está tirando você do comodismo. E Deus está dizendo para você: é isso que Deus está fazendo, guarde isso. Guarde isso. Existe muito mais para você entender a respeito do poder que você carrega. Existe poder de Deus em você, você precisa compreender isso. Eu quero orar por você. Eu quero abençoar você debaixo dessa palavra. Eu quero orar por você debaixo da convicção dessa palavra. Que Deus possa ministrar você, que Deus possa falar ao seu espírito, Deus possa falar ao seu coração. A ideia do coração de Deus hoje é fazer com que você nunca mais seja a mesma pessoa. Se você crê nisso, diga amém. Fala: pastor, eu creio, eu acredito, eu vou orar por você agora. E eu acredito que Deus vai trazer cura, milagres sobrenaturais sobre você. Cura física, emocional e espiritual. Deus vai reajustar o ministério, o chamado, a vocação que Ele tem para você. Essa é uma hora em que Deus não fará acepção de pessoas. Todos vocês serão tocados de maneira profunda. Se você crê, eu quero convidar você a abrir as suas mãos. Abra suas mãos onde você está. É momento de Deus tocar a sua vida de maneira como nunca antes você foi tocado. E eu quero declarar que toda religião vai cair por terra na autoridade do nome de Jesus. Fecha os teus olhos, eu quero te abençoar nesta hora, mesmo à distância. Eu declaro o favor do Senhor adentrando a sua casa, adentrando na sua vida e no seu coração. Pai, em nome de Jesus, tivemos uma reflexão rápida de um texto tão oportuno, Senhor. Quantos milagres, sinais, prodígios, maravilhas nós vemos em Atos dos Apóstolos.
Mas, Senhor, com certeza, o maior milagre o Senhor revela a respeito da condição que o Senhor está dando a não fazer acepção de pessoas. Ou seja, todos nós fomos favorecidos por aquilo que Cristo Jesus fez. Não há preto, branco, rico, pobre, não há, Senhor, não há. Todos somos iguais na Tua presença. Senhor, Tu és um Deus Pai que reúne pela misericórdia e o sacrifício do Teu Filho muitos outros filhos debaixo das Tuas asas. É isso que o Senhor faz. Nós somos filhos, Senhor, que fomos trazidos na Tua presença para sermos um em família. Eu quero abençoar cada pessoa. Eu quero declarar, Senhor, cada uma dessas pessoas, na autoridade do nome de Jesus, elas sejam tocadas nesta hora. Toda religião na vida dessas pessoas seja derrubada por terra. Espírito de tradições, espírito de religião, sejam todos derrubados por terra na autoridade do nome do Senhor Jesus. E cada uma dessas pessoas, Senhor, depois das lentes, Senhor, onde elas estão, elas possam sair, Senhor, depois dessa ministração, transformado da cabeça à planta dos pés, curados, libertos, cheios do Teu Espírito Santo, na autoridade do nome do Senhor Jesus, a quem nós oramos, abençoando os Teus filhos, para a Tua honra e para a Tua glória, no nome de Jesus, a quem dizemos amém e amém, para todos sempre. Diga graças a Deus, em nome de Jesus. Aleluia. Amém, queridos? Que Deus possa te abençoar, que essa palavra de fato possa ser um divisor de águas para você e que você seja cheio, cheia do propósito e você entenda o destino pelo qual Deus te trouxe a este mundo, no nome de Jesus. Amém? Teremos agora um momento mais doméstico, né? Nós, todo terceiro domingo de cada mês, nós ceiamos a ceia do Senhor. Eu quero partir a ceia do Senhor com vocês. Nós vamos orar pelos elementos da mesa. 1 Coríntios capítulo 11 nos ensina a respeito da ceia do Senhor. Paulo escreve, inspirado pelo Espírito Santo, que aquilo que ele recebeu do Senhor na noite em que Jesus foi traído, ele compartilhou conosco. Jesus, ele parte o pão com os seus discípulos e Jesus também depois ele toma do suco, do vinho, como você preferir, ele toma com os seus discípulos e ele diz, olha, vocês devem fazer isso em memória de mim, até que eu volte. Então nós todos os meses, em memória a Cristo e ao seu sacrifício na cruz, em favor das nossas vidas, participamos da ceia. Nós vamos partir os elementos, vou partir o pão e quero abençoar, que você possa fazer uma oração pessoal antes de participar, aí com a sua família. Se você está sozinho, sozinha, não há problema, mas que você possa fazer uma oração pessoal. A Bíblia nos ensina, examine-se, pois, o homem a si mesmo, e depois tome do pão e do suco, come e beba, para que possa haver vida em você e não haja enfermidades. Amém? Outra coisa que eu quero que você entenda, na verdade, essa não é uma mesa da comunidade Amor e Graça. O sacrifício de Jesus, salvífico, o sacrifício da cruz do Calvário, o sacrifício e a graça que nos alcança é para todo aquele que crê. Então, se você participa de uma outra igreja, de uma outra comunidade, se você está em plena comunhão com Deus e com a igreja em que você serve a Deus, você pode participar. Se você está assistindo e deseja ceiar nesse momento, fique à vontade, você é nosso convidado. Mais do que isso, você foi alcançado por Cristo para esse momento, em nome de Jesus. Amém? Quero orar com vocês então, partindo o pão e partilhando com vocês, espiritualmente esse momento, em nome de Jesus. Vamos orar? Senhor, graças te damos, na autoridade do nome de Jesus, Pai, nós partimos o pão. Senhor, o pão representa o teu corpo flagelado, Senhor, dilacerado. Senhor, nós queremos clamar, Senhor, para que haja uma compreensão mesmo
do tamanho do sacrifício em favor das nossas vidas. Obrigado, Deus Filho, obrigado, Deus Pai, Deus Espírito Santo, por esse momento. Momento, Senhor, onde o Teu corpo foi partido para que nós pudéssemos ser unidos, o Teu corpo foi partido para que nós pudéssemos ser curados, o Teu corpo foi partido para que pudéssemos ser salvos. Nós Te louvamos pela Tua fidelidade, colocamos diante do Senhor a nossa gratidão e fazemos e temos esse momento da ceia em memorial, Senhor. Somente em memória. O Senhor é representado pelo pão e pelo suco, para que nós possamos sempre, Senhor, ter compreensão e entendimento de onde viemos. Estávamos destinados à morte e fomos libertos, Senhor, e fomos conduzidos à vida, porque o Senhor morreu. Porque o Senhor morreu, nós vivemos. Porque o Senhor se fez enfermo, temos saúde. Porque o Senhor pagou um preço, Senhor, recebemos gratuitamente. Porque o Senhor se fez pobre, somos ricos. É isso, Senhor. Na verdade, a cruz do Calvário, Senhor, é uma moeda de troca. Senhor, o justo morrendo pelo injusto. E nós Te louvamos por isso. Louvado seja o Teu nome, pelo Teu sacrifício, pelo Teu pão. Da mesma forma, Senhor, a Tua palavra nos ensina que, tendo dado graças também, o Senhor, depois de ter partido o pão, deu graças pelo Teu sangue que foi derramado, pelo suco. Graças Te damos pelo sangue da nova aliança, Senhor. A Tua palavra nos ensina que esse é o sangue da nova aliança no Seu nome. Aliança essa, Senhor, eterna. Aliança essa que homem nenhum, nem potestades, principados, nem uma outra autoridade espiritual nos céus ou na terra pode mudar. Aliança eterna. Por isso nós Te louvamos nesta hora, Senhor, e declaramos na autoridade do nome de Jesus, Senhor, que o Teu sangue prevaleça sobre as nossas vidas, sobre a nossa casa, sobre a nossa família, e Ele possa sempre fazer separação entre o santo e o profano na autoridade do nome do Senhor Jesus, a quem Te damos graças pelo Teu sangue derramado, hoje e todo sempre. Amém e amém. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Deus te abençoe, amado, amada, queridos. Compartilhe esse vídeo, compartilhe essa ministração com o maior número de pessoas que você puder. Acesse mesmo sempre aquilo que a comunidade tem disponibilizado a você e que você possa ser muito abençoado. Mais do que isso, faça como Pedro, abençoe pessoas compartilhando esse culto com eles, em nome de Jesus. Deus os abençoe e até domingo que vem no culto. Terça-feira e quinta-feira, às 6h30 da manhã, nós estamos juntos fazendo com vocês um tempo de 10 minutos de oração às 6h30 da manhã. Toda terça e quinta, acesse Comunidade Amor e Graça lá no Facebook e nós vamos estar juntos. Deus abençoe, até um próximo momento, em nome de Jesus. Fiquem em paz.